Ele dizia isso: o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Clássico. Então, nós perdemos muitas oportunidades. A última grande oportunidade foi justamente em 2008, com a explosão da China e da Índia. Olá, esse é o Aloncast, um podcast que conecta fé, negócios e uma vida abundante. E hoje a gente começa com uma pergunta direta, daquelas que podem te incomodar. Bem, você que está me ouvindo aqui, é daquelas pessoas que costumam construir o seu futuro ou só vivem reclamando do Brasil? Porque existe um discurso muito comum hoje, que o Brasil é difícil, que o sistema não ajuda a empreender, que é quase impossível. Mas será que o problema está realmente no país ou na forma como estamos enxergando as oportunidades? Pois é, esposa, para a gente saber essa resposta aqui, nós trouxemos alguém que tem uma visão muito ampla, alguém que já esteve no topo do mercado financeiro, foi vice-presidente da nossa Bolsa Brasileira, participou de momentos estratégicos do nosso mercado, decisões estruturais da nossa economia e decidiu direcionar a sua vida para construir algo muito maior, um ambiente de negócios voltado para propósitos. Nosso convidado de hoje é pastor, empreendedor, educador e um dos maiores nomes por trás de iniciativas que estão formando uma nova geração de empresários cristãos no Brasil, a Rede Tela, que conecta tecnologia, empreendedorismo, liderança e ação. É disso que eu tô falando. Paulo Oliveira, seja muito bem-vindo ao Aloncast. É uma honra ter o senhor por aqui, pastor. Muito obrigado. Para mim é um privilégio, um prazer estar com vocês, né? Ainda mais dentro desse contexto que você colocou aqui, né? Falar do Brasil, falar do futuro do Brasil e dessa posição nossa como empreendedores nisso. Além disso, tem uma trajetória marcada por grandes decisões, testemunho de integridade em ambientes de alta pressão e uma visão muito clara. O Brasil não é um problema, é uma oportunidade que poucos estão enxergando. Este episódio é um oferecimento de Alon Capital, uma consultoria que acredita no planejamento financeiro que vai muito além dos números. Aqui nós ajudamos as famílias e empresários a tomarem decisões com clareza, com segurança e com propósito alinhado aos seus princípios cristãos. Porque no final das contas não se trata de dinheiro, mas de construir uma vida que realmente faça sentido para você, para sua família e que você possa construir um legado na sociedade. Então, vem com a gente. Bora, esposa? Bora, marido. Ô, pastor, você sabe que eu já conheci o senhor antes de ouvir falar. E agora, só de ouvir falar, e agora meus olhos te veem, né? Para quem não sabe, minha formação teológica, o pai do pastor foi meu professor. Professor. É aquela que a gente fala, o mundo é o Kinder Ovo? É um Kinder Ovo o mundo. Né? E sempre que ele fala assim, não, porque meu filho, não sei o que, eu tinha uma... Isso há 20 e poucos anos atrás. E eu tá lá embaixo. Tem até uma plaquinha também, né? Que o pastor Paulo pastor foi... para criança, o pai dele já estava contando de você. Para você, sobre pois ele. É. E quando eu estava no Santander, quando eu fui operador de mesa de renda variável, eu tive o privilégio de fazer uma das certificações que o pastor Paulo foi um dos idealizadores. Eu vi né? o PQO, né? Que é o PQO, né, Tem a pastor? plaquinha PQO. lá do PQO. Muito bem. Pastor, para começar, para colocar todo mundo aqui na mesma página, então, se apresenta um pouquinho para os nossos ouvintes. Quem é o Paulo Oliveira? De onde que o senhor veio? Família, igreja, suas atividades, em geral. Ok. Bom, já que você citou meu pai aqui, né? Eu sou Júnior, né? Então meu pai É o Júlio, né? era Paulo de Souza Oliveira, eu sou Paulo de Souza Oliveira Júnior. E eu nasci nesse lar cristão batista. Na verdade, meu pai foi sempre um líder na igreja, né? Ele nasceu no Espírito Santo, e negro, e com 18, 19 anos, entrou na Faculdade de Medicina Federal do Rio de Janeiro, né? Que era a capital do país na época. Um feito, era o único na turma dele, né? E se formou em medicina, que naquela época era ainda integrada com odontologia, né? Não sei se já se perguntou por que a gente fala cirurgião dentista. É porque é cirurgia, né? Então você faz médico, cirurgião, especializado em bucomaxila. Então ele fez isso, voltou pro Espírito Santo e foi um dos fundadores da faculdade já, então, de odontologia federal, de odontologia do Espírito Santo. E era também um líder de igreja, né? Então ele, no mundo batista, foi um dos
fundadores da JUMOC, a Junta de Mocidade. Houve um congresso lá em Vitória, no, sei lá, 55, por aí, e ele era o presidente do Congresso Nacional da Juventude Batista, e a minha mãe, que era da PIB de Santos, era uma congressista, então ela conheceu ele ali, né? Caramba, Ela legal. se engraçou com o presidente, né? Ele foi mostrar, isso é um clássico para quem é capixaba, ele foi mostrar a fábrica de chocolates Garoto, que era o tema lá dos namorados, né? Comprar uma caixa de bombom e tal. E aí começou um relacionamento, eles se casaram em 58, eu nasci em 60, já em São Paulo, ele veio para São Paulo para fazer a pós-graduação em saúde pública aqui na USP. Foi o presidente do CAOC, do Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, que é da medicina aqui de São Paulo. E então, vou contar a história do meu pai, é maluco, né? Porque ele é um viciado em estudo, né? Sim. Então ele se formou em biológicas, exatas e humanas. O final da história dele foi um PhD em antropologia na USP. E nessa aí nós já estávamos todos formados também. Eu sou engenheiro e físico de formação pela USP. E aí pensei que ia ficar no mundo da engenharia, né? Mas aí logo no começo da minha vida profissional, na vida paulista, meus colegas, tudo em banco, né? Que eram os anos 80. O engenheiro que virou suco, né? Famoso, tinha uma lanchonete na Paulista, que era isso, a engenharia dando errado no Brasil, a crise, indo para o mercado financeiro, e eu acabei sendo atraído por isso também. É uma história comprida, mas entrei num momento muito especial do sistema financeiro. Foi em 84, 85. O Brasil estava no auge da transformação do mercado financeiro para uma coisa mais de números, de conta. E então o mercado contratava engenheiro. Eu fui para trabalhar no banco francês e brasileiro, que era o Crédit Lyonnais na época, e mercado de ouro. Em 86 foi fundada a BMF, que é a Bolsa de Derivativos, né? E eu me tornei, então, operador, depois gerente, diretor de tesouraria do banco. Nessa altura já era o Bank of New York, aqui no Brasil. E era um dos grandes clientes e uns grandes operadores do mercado, né? Então, isso me fez minha carreira. Tornei membro de várias câmaras, Febraban, a BBI, a BBC, relacionamento com governo institucional, né? E isso me deu, então, uma visão bem clara do mercado. Uma visão muito ampla, né? Até o ano 2000. E aí tem um break aqui para falar outra parte do meu currículo, né? Eu fundei, junto com mais uns amigos, em 1980, a Igreja Cristã da Família. E essa igreja hoje tem por volta de 70 igrejas no Brasil, na Bolívia. E nós éramos todos ali, sem gente saber, nós éramos todos bivocacionais, né? Então, a maioria dos pastores que se tornaram pastores da igreja, e aí vem a história do pastor Enéas, né? Porque nós somos um dos fundadores, né? A nossa igreja, aliás, fundou a Batista do Povo. E nessa história da Batista do Povo, da Cruzada Enéas Tonini, meu pai veio de volta aí, ele estava já meio pensativo na vida, se tornou membro da Batista do Povo e se tornou deão do Seminário Teológico, que era na igreja onde nós começamos, na Domingos de Moraes 1100. Então, eu tive o privilégio de conhecê-lo e estudar. Estudei hermenêutica com o Dr. Paulo. Mas passei, viu? Passei tranquilo. Então, Tranquilo, mas passei. meu pai não era muito tranquilo, não. Ele era muito rigoroso em tudo que ele fazia, né? Como eu falei, ele foi dessa carreira de saúde pública, de medicina, odontologia, saúde pública, e aí veio parar em educação. Eu não lembro do Dr. Paulo, mas o pastor Enéas, ele fundou a Batista do Povo com 75 anos, se não falha a memória. E ele me deu aula com 94. Até os 97 eu fiquei no seminário. E ele descansou com 101, pastor Enéas. Aí tem gente que fala assim, não, que eu tô com 50, quero me aposentar. Eu falei, leia uma biografia de um homem de sucesso para você entender realmente como é que funciona a história desses homens de sucesso, né? Então, eu tenho uma foto muito especial para mim, né? Que em 78 nós estávamos começando a igreja, né? E Deus nos deu uma direção de fazer um movimento para o pastor Enéas Tonini. Porque ele não tinha igreja em São Paulo. História mais comprida, né? O Enéas Tonini saiu da Convenção Batista Brasileira em 63, fundou a Convenção Batista Nacional, né? Igrejas como a Lagoinha lá. Lá em Belo Horizonte tinha várias lá, a Batista da Floresta. E ele era pastor da Batista de Perdizes aqui, que é do Colégio Batista. Ele era diretor do Colégio Batista. E aí ele saiu de tudo isso, não teve nenhuma divisão.
ficou sem igreja. Então, em 78, portanto, 15 anos depois, nós falamos, vamos fazer uma igreja para o Enéas. Começou uma cruzada Enéas Tonini, que era na casa de Portugal, e eu era que tocava. Ah, que legal. Então, tem uma foto que eu guardei lá, quando teve o centenário do Enéas Tonini, tinha a linha do tempo ali, né? A cruzada Enéas Tonini, que deu origem à Batista do Povo, né? Então, Legal. é uma foto dele orando, assim, né? E eu tô atrás lá, segurando a guitarra ali, Clássica, né? junto tava com o tio do Juninho Afran, Olha. que também frequentou a igreja depois de uns tempos aí, né? Que era da oficina Maior guitarrista G3. do Brasil, né? É, Eu tava no aniversário de cena do pastor Enéas, eu fui lá na Igreja Batista do Povo. então, estávamos lá todos. É. Então, eu venho nessa estrutura, levando pastorado e igreja ao mesmo tempo. Não foi muito fácil ser diretor de banco e pastor. A igreja que eu pastorei hoje é Batista. É a Cristã na Família do Butantã, que começou em 93. Então, 13 anos depois de começar a Cristã na Família, a gente começou lá no Butantã. Hoje é a maior igreja. E durante 25 anos eu fui presidente da Associação das Igrejas Cristãs na Família. Então, fui levando em paralelo essas coisas. Tirei um sabático do mercado financeiro em 2000 para justamente ficar tempo integral com a igreja. E achei até que eu ia ficar por aí também de novo. Só que em 2003, o presidente da Bolsa me chamou para montar o comitê de ética. Uma história também de mercado lá que estava mudando. Eu não tinha entendido muito bem por que ele está me chamando depois de 3 anos fora do mercado. E foi muito legal isso. Hoje ele é um grande amigo, né? Mas ele falou uma frase que me marcou. Ele falou, olha, eu conheço a sua história de 15 anos, né? Não tem nada para falar de você. Preciso de alguém que não tenha nada no passado para poder entrar no comitê de ética. E conheço o seu relacionamento também com as pessoas. Então, a gente pensa que ninguém está vendo, né? Tem sempre alguém olhando. Uhum. Porque o mercado financeiro daquela época era muito diferente de hoje. Você tinha era normal, né? Não havia compliance, a palavra não existia. Menos tecnologia do que atualmente. Não havia Chinese Wall, né? Que é a separação da asset do banco. E não havia tecnologia. Então, você podia operar, e era normal isso, em operar a sua posição própria, pessoa física, a posição do banco e a posição dos clientes. Tudo junto. Só no final do dia que você informava. E no final você especificava a ordem. Então, dava muita margem para confusão. Uhum. Né? Para fazer mal feitos, como dizia o antigo presidente. E aí, então, vem essa história que era para acabar com essa farra do boi aí. Precisava de alguém lá. Então, eu entrei para o mercado novamente ativo com o Comitê de Ética. Propus para a Bolsa, em 2005, um projeto para fazer a desmutualização, que era o IPO, que aconteceu em 2007. Né? Então, a BMF e a Bovespa eram separadas, as duas fizeram seus IPOs, um grande sucesso, muito dinheiro na mesa. E foi o IPO que eu mais tive resultado na minha pessoa física, na época. Porque subia muito e na época você podia vender no mesmo dia. Hoje não pode mais, mudaram essas regras, né? Eu lembro que eu nem tinha o dinheiro, eu entrei alavancadíssimo, né? E consegui fazer um trade assim absurdo, né? Foi uns 20% no mesmo dia que eu tive de ganho. Isso a gente chamava de flipar, né? Flipar a operação, fazer o flip, que era você entrava no underwriting, dava o nome, pegava lá. É mais ou menos que nem hoje quem compra imóvel na planta, né? E aí você compra na planta e já vende. E já vende logo de largada. Logo de largada, porque se todo mundo quer, o preço sobe. Então, você nem precisava comprar de verdade e já conseguia negociar. A ação da Bolsa, em termos do valor escritural e o valor de mercado, foi 20 vezes. Então, quem tinha um título de operador, de corretora, multiplicou por 20 o patrimônio só no IPO. Só no IPO, Só no IPO. E depois tem a valorização de mercado que veio. Então, foi uma grande chance do mercado se resolver. E foi aí que o presidente me chamou de novo. Ele queria que eu fosse CFO da Bolsa. E eu declinei. Porque eu estava muito envolvido com educação, que era o Instituto Renovo, e com a igreja. Então, já 2 coisas que me consumiram tempo. Que são temas de um outro episódio. Instituto Renovo a gente já fala também. Hoje vamos focar no Brasil. E o Renovo vai ser legal. É muita coisa, é muito tema, né? Atualmente a atuação dele é em vários negócios. Hoje a gente vai focar no mercado financeiro e Brasil, né? Então ele passou 1 ano, a BMF juntou com a Bovespa e fundou o que hoje é B3, né? Aliás, interessante porque ele me convidou para ser um dos vice-presidentes da Bolsa. São 5 vice-presidências, né? Então, e ele foi muito esperto, porque ele chegou para mim e falou: Paulo, eu quero te fazer um convite. Agora, antes de você responder, vai orar 1 semana.
Você é uma técnica de rapport avançada. Conversa com a tua mulher, com a Leni, ora aí, e não me responde agora, que senão você vai responder não de novo, né? Que ele sabia a minha resposta. E nessa uma semana muita coisa aconteceu, e aí eu aceitei o desafio, me tornei então um dos vice-presidentes da BMF Bovespa, área internacional, relação de mercado, a parte institucional, que é governo, a parte de comunicação, marketing, educacional, eram 6 produtos, 6 diretorias lá muito fortes. Então, esse lado do Brasil veio aí, né? Assim, essa visão de quem nós somos e de quem nós podemos ser. O mercado tinha um roadshow, na época que eu também cheguei a dirigir, né? Chamava BEST, que é Brasil Excellence in Securities Transactions. Então, o Brasil é excelência em operações financeiras, né? O Brasil é muito mais adiantado do que todo mundo em termos de finanças, porque nós somos um país continental, com inflação muito alta, e os bancos desenvolveram muita tecnologia bancária para fazer isso. Então, você ir num caixa, fazer um depósito aqui e sacar na mesma hora lá no Acre, todo mundo acha normal. Mas não é assim no mundo todo, não. E está sendo agora. Isso nós estamos desde a década de 80, já funciona assim. Então, o Brasil tem uma excelência em transações, identificação do beneficiário final, segurança das operações, que não é unparalleled, que eles falam, né? Sem paralelos no mundo. E o Pix hoje é uma amostra disso. O sistema de pagamentos brasileiro é estado da arte. O que também é uma grande oportunidade nossa, porque ainda vamos falar da moeda digital, né? Sim. Vamos falar um pouquinho, então, agora sobre o Brasil, a realidade baseada na história, né? Na sua história de vida, que passou por governos diferentes, implantações, grandes mudanças econômicas, inclusive. Você fala, uma das coisas que a gente falou antes, né? Quando a gente recebe lá a sua história, você fala sobre um Brasil com cosmovisão cristã. O Brasil é um país majoritariamente cristão, mas isso não se reflete na economia, na política, nem na ética dos negócios. Eu vejo que existe uma desconexão entre as pessoas que professam fé no domingo, mas operam contra a lógica na segunda-feira. Na sua opinião, essa desconexão entre a fé e a prática, ela nasce mais da falta de formação, de discipulado ou de decisões erradas conscientes ao longo do tempo? Sabe que o longo prazo, ele determina o curto prazo, né? A gente, claro, vive no curto prazo. Então, se você faz trading, então, né, é curtíssimo prazo, né? O que interessa hoje. Mas por que o preço subiu? Por que o preço caiu? Então, aliás, em bolsa, né, as pessoas sempre me perguntam se devem fazer trading e se isso é bom. 70% das vezes, isso é na estatística americana. O Brasil, acho que ainda não tem essa estatística. É muito bom fazer até. 70% das vezes você compra, o preço cai. Você vende, o preço sobe. Então, o pequeno investidor, ou quem está ali olhando o gráfico e tomando posição, na maioria das vezes ele perde. E por quê? Porque o curto prazo, ele está dependendo do longo prazo. Então, por trás daquela compra e daquela venda, tem um movimento de mercado que um market maker está fazendo. Sim. E esse market maker tem razões muito mais profundas para fazer aquilo. Um caminhão de dinheiro atrás também dele, né? Então, ele manipula. Por isso, só para fechar o negócio do trading, não sou contra trading, não. Mas você tem que saber que não é para qualquer um. Porque você tem que ganhar mais dinheiro nos 30% das vezes que você acerta do que nas 70% que você erra. E para isso precisa de 2 coisas. Primeiro, você precisa saber fazer o stop loss. Então, o primeiro prejuízo é sempre o menor. E isso não é natural nas pessoas. Você compra, o preço cai e você fica torcendo para que ele volte. E não realizar o prejuízo. Então, saber cortar prejuízo, aliás, na vida profissional, saber cortar custo é o fundamental. E o segundo, que é mais difícil ainda, é saber deixar o lucro crescer. E quando você ganha, você vai lá já e bota para dentro, e aí o preço sobe mais ainda. Em vez de subir na barra do stop loss ali para deixar ignorar a posição, né? Então, por que acontece o longo prazo? Porque, e é a sua pergunta, né? No longo prazo, as razões do Brasil ser como ele é são muito profundas, né? Nós somos um país de colonização portuguesa que foi a maior nação e a primeira potência global naval do mundo foi Portugal, no século XVI. Ele dominou toda a Europa, dominou a África,
as Américas aqui do lado do Brasil só, né? Porque a Tratado de Tordesilhas, que Portugal sabia que o caminho para o Oriente era pelo oeste, não pelo leste. Aliás, pelo leste, não pelo oeste. Então, ele deixou lá o novo continente para os espanhóis, e o Colombo achando que ia dar a volta ao mundo ali, que ficou por isso mesmo. E ele foi para a África, foi para a Índia, que era o grande objetivo da época, foi para as Filipinas e para o Japão, né? Então, arigatô é obrigado. É influência portuguesa no Japão. Tempurá vem da palavra tempero. Então, Portugal foi uma potência. Só que isso se perdeu depois, né? E virou o tal do mercantilismo. Então, nós temos uma cultura de acumulação de riquezas e dissipação de bens. E não de investimento em educação. E o Brasil, como colônia, nunca teve um investimento em educação, que é totalmente diferente dos Estados Unidos, que foi fundado por pioneiros peregrinos americanos, fugindo de uma repressão religiosa. Então, lá o Mayflower era composto por batistas, que eram perseguidos pela reforma. Não é meio antiético falar isso aqui, né? Mas não era nem o católico que perseguia, não. Era o presbiteriano, o calvinista, o anglicano, que perseguia o batista, porque ele cria na imersão, né? Batismo por imersão. Então, eles fugiram para os Estados Unidos, quase deu errado. Daí nasce o Thanksgiving, que é o maior feriado americano até hoje. E eles têm o ideal da liberdade, da educação, da formação. Então, a base da sociedade é diferente. Agora, mesmo assim, o Brasil, em 1860, que é quando tem lá a Guerra Civil Americana, o Brasil de Dom Pedro II era maior em economia do que os Estados Unidos de Abraham Lincoln. Então, é um negócio impressionante. É óbvio que tem ali uma queda muito forte de ativo, porque quando você tem a libertação dos escravos, né? O escravo é um ativo financeiro, né? Sim. Então, o valor dos escravos nos Estados Unidos era maior do que a soma de todas as empresas de telefonia, que estava começando, de transportes, que era uma indústria ferroviária. Tudo aquilo que era industrial valia menos do que o agrícola, que eram os escravos. Então, era o Brasil lá, podia ser... Aliás, pouca gente sabe, os perdedores da guerra, que são os confederados, a família do general Lee e mais algumas famílias, veio para o Brasil, fugindo lá de um estado que eles não concordavam, porque eles queriam, eram escravocratas agrícolas. E o Dom Pedro II falou, aqui estão bem-vindos. Então eles vieram e fundaram uma cidade só deles, que se chama Americana. E a primeira igreja evangélica do Brasil é a Igreja Batista de Americana. Totalmente escravocrata. E, para acabar com as curiosidades, a Rita Lee é descendente do general Lee. Olha aí. Olha, isso É é muito... Tá vendo? Pastor é cultura também, né? total, histórico. Então você vê que o Brasil tem um histórico, só para falar de economia de novo, em 94, portanto, você estava vivo aí, ou muitos aqui lembram do tetracampeonato, da morte do Ayrton Senna. 94, a economia brasileira era maior do que a China. Logo ali, né? Pastor, Então, mas você sabe que desde que eu nasci, eu ouço que o Brasil é o país do futuro. E a gente está entre sempre as 10 maiores economias e você defende que os países sempre vão dando esses grandes saltos econômicos, né? Considerando sua experiência, qual que é o movimento ou oportunidade que já está acontecendo hoje que a maioria das pessoas ainda não perceberam? Então, esse fato de que nós somos eternamente o país do futuro, que está gravado no hino nacional, né? Deitado eternamente em berço esplêndido. Não sei o que ele pensou quando escreveu isso, né? Mas é quase uma maldição esse negócio, né? A gente tem que levantar. Esse awakening do Brasil não acontece. Então, Roberto Campos, o avô já falecido do ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que, aliás, era Santander, ele dizia isso: o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Clássico. Então, nós perdemos muitas oportunidades. A última grande oportunidade foi justamente em 2008, com a explosão da China e da Índia e das commodities. Então, o mundo inteiro começou a olhar aquilo que o Brasil é bom. Em 99 para 2000, o Jim O'Neill, que acabei conhecendo e ficando amigo, que era o estrategista-chefe da Goldman Sachs em Londres, ele fez um estudo de quais seriam as economias do século XXI que iriam experimentar um grande crescimento. Estudo econômico, macroeconômico. Ele chegou à conclusão que no século XXI
Brasil, Rússia, Índia e China iam crescer muito. Mais do que a média dos países. E aí ele criou esse acrônimo BRICS. Que na época não tinha o S, não. Era só o Não tinha BRICS. o South America, o South Africa. South Africa. É. E South Africa não estava nesse estudo. Ela entrou politicamente depois. Aliás, a partir de 2010, já como vice-presidente da Bolsa, eu estava na divulgação do Brasil pelo mundo. A gente criou a BRAIN, que era uma associação que fazia isso. Todos os grandes bancos eram os membros do conselho da BRAIN, né? Eu reportava para o Fábio, que era o presidente do Santander, depois da Febraban. Barbosa, um grande presidente. E viajando pelo mundo naquela época, ficamos amigos, né, com o Jim. Você criou um monstro. Porque qual que é a identidade de Brasil com Rússia, Índia e China? A nossa identidade é com os Estados Unidos. Aliás, eu falo sempre isso, mas de quem eu ouvi a primeira vez foi do André Esteves, outro que eu acabei conhecendo. A gente trabalhava juntos, né? Eu era do Banco Francês lá no 20º andar e era o Pactual começando em São Paulo no 19º. Então nós éramos chefe da mesa de renda fixa, aí cada um. Então, nos conhecemos naquela época e ele falava essa frase: o Brasil se compara com os Estados Unidos há 150 anos atrás. É um país continental, agrícola, que tem a chance de experimentar um grande desenvolvimento tecnológico. O nosso desenvolvimento tecnológico de hoje, ele tem a ver com os nossos fortes. O Brasil é forte em energia, o Brasil é forte em agro e o Brasil é forte em água. Então, o mundo todo está olhando para isso. Dá para discorrer aí, mas não tenho esse tempo para falar sobre essas fortalezas. Agora, e como eu digo sempre, né? Nos top 10, então o Brasil é sempre top 10 de economia, PIB, mas é também top 5 de área, que é recursos naturais, e eu acho que até o número 1, porque o primeiro recurso em área é a Rússia, que Metade é congelada. Tem a Sibéria toda ali. O segundo é o Canadá. Também metade é Que tá congelada ali. com todo o norte gelado. Terceiro é a China, que tem 1/3 de deserto. O lado oeste da China é o deserto de Gobi. Por isso que era difícil chegar lá, porque para atravessar a Rota da Seda lá tinha que passar pelo deserto. E o quarto é os Estados Unidos, que só é maior que o Brasil porque comprou o Alasca. Então, a nossa área é totalmente aproveitável. Não tem nada no Brasil que você fala não tem riqueza aqui. Quando eu estudava lá, na minha época de ginásio, eu falava do Nordeste, que era o semiárido brasileiro. Hoje o Nordeste é o maior produtor de frutas. Sim. Hoje o Nordeste é polo de Pouca energia. gente sabe disso, Eu né? tive o privilégio de fazer missões lá em Petrolina. Tive com Petrolina. o pessoal lá da igreja. Aquele delta ali do São Francisco, em geral, aquela parte irrigada, eu me surpreendi com a riqueza daquela região. E a qualidade das frutas? Oh, maravilhoso. Ganhei uma caixa de uva. Uva. Mas é fantástico, você não faz ideia. Eu fui lá, não, vou fazer missões no Nordeste. Aí eu cheguei lá, falei assim, vou chegar numa cidade sem estrutura. A hora que eu olhei Petrolina, incrível. A educação, as universidades. É claro que é igual, muito parecido com o Brasil, a região costeira. Né? 1h30 para dentro é outra realidade, né? Mas... Então, eu conheço bem aquela região, né? Aliás, sou amigo do Antônio Torres, que tem o dono da Forte Leve, e que tem um tremendo trabalho lá com o Instituto Água Viva. Então tem uma base lá, né? E essa região pobre e rica. Da mesma maneira, você tem na Bahia, Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães, que são cidades que explodiram com a fronteira agrícola da soja, que já entrou no Maranhão e no Piauí. Então, o Brasil é impressionante. Então, agora, quando você pergunta quantos países são ao mesmo tempo top 10 em área, que é riqueza, em população, que é mercado, consumo, e em economia, que é força de desenvolvimento. Só tem 3 países que estão nessas top 10, que é justamente China, Estados Unidos e Brasil. Então, conjunturalmente, nós estamos sempre como uns favoritos para ganhar a Copa. É igualzinho no futebol. Não interessa como nós estamos, tá ruim pra caramba. Quem é favorito? O Brasil é um dos favoritos sempre. Né? Agora, se não faz a lição de casa, vai ficar pelas quartas de final de novo. Então, esse é o problema. A nossa lição de casa não é bem feita. E você fez uma pergunta que é sensível. Por que o Brasil, com 80%, 90% da população se dizendo cristã, nós temos 110 milhões de católicos professando, 70 milhões de evangélicos declarando. Então, dos 215, tem pelo menos 180
que se consideram cristãos, genuinamente falando. E isso não afeta a nossa maneira de ser de país? Isso não Exatamente isso. muda as nossas regras? Então, a cosmovisão brasileira não é cristã. A cosmovisão americana, alemã e inglesa é cristã. Só que acontece o contrário. Lá na Inglaterra, na Alemanha, na Europa em geral, e ainda também nos Estados Unidos, esta cosmovisão cristã está perdendo, está deixando espaço para uma cosmovisão progressista, que não é cristã. E aqui no Brasil, nós estamos no contrário. A cosmovisão cristã está aumentando, não está diminuindo. O Brasil é o único país do G20 que tem um espaço cristão crescendo a influência na sociedade e não diminuindo. Isso é visto de várias maneiras, isso é combatido por um mainstream que claramente não gosta disso. Isso tem seus defeitos, né? Quando fala da bancada evangélica, a maior bancada do Congresso é a bancada evangélica. Por quê? Porque ela tem coesão. Isso é sempre na melhor direção? Nem sempre. Mas os valores cristãos, todos ali defendem. E então nós temos que melhorar, e é por isso que eu estou falando de educação, o nosso grande calcanhar de Aquiles. Nosso grande problema, incluindo com os BRICS, quando você olha a Rússia, a Índia e China, esses 3 países, e obviamente o primeiro mundo, eles são fortes em educação. E o Brasil não. Então, nós temos que formar o brasileiro, senão nós estaremos fadados a exportar matéria-prima. Quando você pega a pauta brasileira, o número 1 é soja. Depois, você tem café, petróleo. O petróleo está cada vez mais importante na exportação. E depois vem avião. Então, a Embraer, ela tem um papel na exportação brasileira que rivaliza com as grandes commodities. Puxa, avião. Quantos aviões a gente exporta? Agora, o valor agregado do avião tecnologia. é manufaturado. Então, quando você agrega valor, se eu, ao invés de exportar soja... Quantas toneladas tem que ir de soja para ir para fazer uma peça de um avião? E se eu for para farelo de soja, que é um negócio assim, ainda já melhora um monte. E se eu for para óleo? Então, quando eu industrializo, eu ganho muito, muito poder. E por isso que tela começa com T. A tecnologia é o que a gente chama de salto da rã, que é o leapfrog. Então, você sai de ser o último para ser o primeiro. Foi o que aconteceu com a China. Em 94, atrás do Brasil, hoje é praticamente 10 vezes maior que o Brasil. Então, vamos falar um pouquinho da tela, da rede tela. Eu vi que a proposta é conectar tecnologia, empreendedorismo, liderança e ação dentro de um ambiente cristão. Né? Inclusive, esse é o nosso objetivo aqui, principalmente do podcast, é trazer empresários cristãos. E a gente fala do trabalho dessas empresas cristãs. E existe uma série de pesquisas que demonstram que resultados de empresas cristãs, cultura cristã, é melhor para as pessoas e para os negócios. Na prática, na Rede Tela, o que muda na vida de um empresário que passa a fazer parte desse ecossistema? Explica um pouquinho para a gente. Olha, primeiro a questão do timing, né? Você acabou de dizer uma frase que hoje é verdade, mas que há 25 anos atrás não era. Que ter valores cristãos e fazer coisas corretamente é melhor para os negócios. Em 2000, aliás, com o Fábio Barbosa lá no Real, o Banco Real foi um case, né? Porque ele conseguiu investir em meio ambiente, em terceira idade, transformou isso numa marca. Imagina um banco, que é um negócio totalmente associado ao capitalismo da cartola do charuto, né? Do capitalista impiedoso que destrói tudo, falando de futuro, de meio ambiente, de saúde. Isso me impactou muito, porque eu entrei no Real em 2001, 2002. E todas as folhas era reciclável. O cheque, talão de cheque era reciclável. Eu lembro disso. Mas sabe, eu vou as canetas eram recicláveis, eu olhava assim, pelo material. ponto, até quanto isso era real e quanto era marketing. Então. Porque eu lembro disso, folha de cheque, o tudo Fábio, ele tinha uma filosofia, claro que o pastor pode falar muito melhor sobre o Fábio do que conheceu pessoalmente. Mas a cultura dele é muito legal. Quando a gente ia nas palestras, ele falou assim, olha, você pode transformar o mundo. Ele tinha essa filosofia de vida, desde que você arrume a sua rua ao lado, assim, ó. Só arruma a sua frente da sua casa. Se todo mundo fizer a sua parte, a gente arruma o mundo em um dia. Só que o problema é que as pessoas não querem arrumar a frente da sua casa, né? Olha, o Fábio Barbosa, né, eu convivi muito com ele, foi meu presidente do conselho, eu era o CEO da Brain.
Então, reportava para ele. Conversávamos muito sobre essas questões, né? E, aliás, você falou se não sabia se era real. Era Banco Real. Eu sei, era Banco Real. Então, o que acontecia ali? A gente fez um estudo, porque eu falei que eu tirei um sabático. Uhum. Esse sabático também foi para conhecer o terceiro setor, que é uma palavra que está começando a surgir naquela época. O primeiro setor é o governo, que cuida das coisas públicas. O segundo setor são as empresas, as corporações, que cuidam da coisa privada. E o terceiro setor é a corporação, é a indústria privada, que cuida da coisa pública. Então, nós, sociedade, cuidar do público é ocupar um espaço que deveria ser do Estado. E que, na verdade, não deveria ser, mas que acaba sendo. Porque o Estado é péssimo gestor da coisa pública. Então, começamos a fazer estudos, se empresas, e naquela época não se falava de ESG. Né? Depois, como diretor da Bolsa, eu fui um dos... Aliás, eu fiz a reforma do novo mercado, que é bater lá na Abrasca, nas associações, sobre mais ESG. Dá dinheiro? Então, a gente fez todos os benchmarks, não tinha nenhuma indicação que uma empresa que não maltratasse o meio ambiente, que não valorizasse o funcionário, que não fizesse políticas de ética, de governança, que é anticorrupção e tal, não tinha nenhuma indicação de que ela ganhava mais do que as que faziam essas coisas. Uhum. Então, isso era um drama, porque o dinheiro era o que mandava, né? Uhum. Agora, o que mudou nesses últimos tempos? Mudou a percepção da sociedade. Então, até hoje, um alimento natural, sem fertilizantes e com, sei lá, um pão integral, ele custa mais caro do que o outro. Uhum. Só que as pessoas hoje pagam mais para ter um bom produto. Então, a percepção de valor da sociedade é que muda. Educação. Quando você tem uma educação, você diz, eu vou pagar mais caro, mas eu vou fazer aquilo que é certo, tudo passa a funcionar. Uhum. Então, a primeira geração tem que pagar o preço. Vocês são mais jovens do que eu. Então, vocês provavelmente sempre andaram de carro com cinto de segurança. Mas eu sou do tempo em que não andava com cinto de segurança. Ninguém andava com cinto de segurança. E as mães levavam as crianças no colo no banco da frente. Sim. Sem cinto de segurança. Tinha um tempo até que você andava de moto sem capacete, teve essa época, Então, né? e o que mudou? Mudou quando uma primeira geração entendeu, e tem um pouco de enforcement nisso, que é a multa pesada e fiscalização, né? E eu recusava aquilo. Eu lembro que eu entrava no carro e Não queria colocar. eu colocava o cinto de mentira, assim, só para o guarda achar que estava de cinto. Porque me pegava, me prendia, me atrapalhava, me sentia preso. E na minha liberdade. Até um dia que eu estava dirigindo e eu ouvi uma reportagem e tinha um médico falando que se você bater o seu carro a 40, 50 por hora sem o cinto de segurança, você morre. Educação é tudo, né? Ela abre a mente demais. Aí ele falou assim, essa frase, só um idiota anda sem cinto de segurança. E eu tava dirigindo. Aí eu ouvi aquilo e falei, opa. Falou comigo. Fala comigo. Deus, né? Fala Deus. Educação. Educação muda. Agora, quando você cria educação, você cria um ambiente. Um ambiente de negócios. Então, hoje, as pessoas não mandam sem segurança por causa de educação. Elas se sentem desprotegidas. Se você não colocar o cinto, você sente que você Tá tá faltando alguma alguma coisa. coisa. faltando alguma coisa. Porque é condicionamento e educação. Então, o povo europeu e americano não é mais ético que o brasileiro, mas está condicionado. A lei é respeitada. Então, quando você vai nos Estados Unidos, tem uma placa lá dizendo assim, não jogue lixo no chão. That's the law. Por que não joga? Porque essa é a lei. E a pessoa fala, ok. Acabou. É lei, eu respeito. Aqui, você fala, essa é a lei, você vai perguntar, e daí? A lei, ora a lei. Uhum. Então, nós temos que ter uma geração que entende o valor da regra, que beneficia a todos. Né? Eu sou engenheiro, e aliás, tive essa conversa eu tive com o Alfredo Setúbal, pai, né? O pai não é o fundador, porque já tinha, né? Mas é o fundador de Itaú lá, o senior. Né? Ele já estava bem velhão lá, e ele é engenheiro, né? Uhum. Então, ele puxava papo nas reuniões, eu ia nas reuniões lá, e
ele falava sobre a teoria das filas, que é uma coisa de engenharia. Você estuda fila. Então, o que é uma fila? É uma maneira de organizar o acesso de uma forma eficiente. Inclusive, tem até uma regra de contabilidade, que a gente fala que FIFO, né? Que é first in, first out. Uhum. Então, primeiro que entra, primeiro que sai. Então, quem chega primeiro tem a preferência. Então, você pega uma fila e vê um monte de gente ali. Você entra na fila. Se tiver um cara que fura a fila, esse cara sai com benefício. Uhum. E todos saem prejudicados. Enquanto as pessoas que estão na fila ficam vendo alguém entrar na frente e não reagem, vale a pena ser criminoso. Porque ele vai ter o benefício. E todos serão prejudicados. Aí chega uma hora que você começa a se sentir um imbecil. Você fala, tá todo mundo aqui esperando e todo mundo tá entrando na minha frente. Eu vou entrar na frente também. Aí você começa a querer furar a fila junto. Na hora que todos forem querer furar a fila, acabou a fila. Todos são prejudicados. E vira tumulto. Então, você precisa ter um enforcement, que é uma punição grave para quem está lá querendo furar a fila. Para não deixar os que estão na fila achando que eles são prejudicados eternamente. É esse passo que falta no Brasil. Falta no Brasil as pessoas verem que o criminoso vai para a cadeia. Só que o que nós estamos vendo é justamente o contrário. E estão fazendo questão de dizer que vale a pena ser corrupto, que vale a pena ser criminoso. E que a pessoa que não é corrupta e criminosa, ela só não é por uma educação familiar, não por uma educação social. Então, a cosmovisão é a base do Brasil. Porque hoje os alemães, os ingleses, os americanos, eles não são éticos porque eles são cristãos. Eles são éticos porque eles têm uma cultura cristã. E essa cultura pode vir para o Brasil também. E este momento é um momento chave. Porque quando você tem a tecnologia dando riqueza, você tem gente com poder na mão. Então, o que aconteceu com os Estados Unidos em 1860? Um industrial, um agricultor que não tinha nenhuma riqueza excepcional e, pelo contrário, estava devastado pela guerra, ele pensou, em vez de plantar milho e colher milho, os Estados Unidos sempre foi o maior produtor de milho do mundo até alguns anos atrás, quando o Brasil se tornou. Eu posso pegar o milho e processar o milho. Então, eu vou fazer o cornflakes. Uhum. Então, ele criou o matinal, que é milho industrializado. Uhum. Sucrilhos. Uhum. Quem que é esse cara? O Kellogg's. O que ele era? Cristão. Quando ele fez isso, essa é a piada que você me conta, né? O que aconteceu com ele? Ficou milionário. Milionário. Entendeu, né? E E aí, só para acabar, o que ele fez? Fundação Kellogg's. Uhum. O que faz a Fundação Kellogg's? Ela divulga os ideais da democracia. Que naquela época não é como nós estamos falando hoje. A democracia era o seguinte: nós, o povo. Quem manda no país é o povo e não o rei. Então é a democracia em contraposição à monarquia, Uhum. que era o governo na Europa, da qual os Estados Unidos estava fugindo, já 200 e tantos anos naquela época. Então, nós, o povo, temos mais força do que alguém que Deus diz que é o iluminado que vai fazer. Por isso, os Estados Unidos é um Estado laico. Esse conceito do laico, ele veio pelos cristãos. Então, nós somos laicos porque o governo não é religioso. O governo é humano. E nós colocamos e nós tiramos. We, the people. Uhum. Segunda coisa que a Fundação Kellogg's faz. Divulgação dos valores de liberalismo econômico. Capitalismo. Que é meritocracia. Que é profundamente cristão. Então, a Bíblia, ela fala que quem ganhou, leva. Nós temos um conceito meio distorcido por causa da graça, né? Uhum. Que é de graça, a salvação é pela graça. Então, ninguém compra o céu, ninguém tem mérito de ser salvo. Mas, quando você é salvo, uns vão ter uma casa de ouro, outras vão ter uma casa de pedras preciosas, outros estão construindo casas de madeira fenipária, que Paulo diz em Corinto que vai ser provado pelo fogo e que não vai ficar. Então, no céu vai ter grande distinção social e tem um movimento do sem-teto no céu. Porque o cara que tinha uma casa de fé, madeira, Vai queimar. vai queimar, vai entrar com a roupa do corpo e se a roupa não queimou. Então tem diferença. O que sabe a vontade e faz vai ter galardão. E quem não faz não vai ter galardão. Galardão é bônus. Uhum.
Então, meritocracia é profundamente cristão. E na hora que você fala que tanto faz ser o primeiro como o último, você está acabando com a competitividade. Você está destruindo a capacidade de produção. E o capitalismo, ele é o único modelo que funcionou na história, que gera riqueza. O problema do capitalismo não é o modelo. O problema do capitalismo é o capitalista. Porque na hora em que esse homem é um Kellogg's, na hora que esse homem é um Colgate, que fez a mesma coisa, e mesmo um Rockefeller, que tem muita coisa para falar do Rockefeller, de ser um tubarão dos negócios, mas ele morreu professor de escola dominical. Fundação Rockefeller, Fundação Colgate. E dá para contar centenas de americanos que dão o dinheiro na filantropia. Então, o que eles descobriram? Que eu não posso, na pessoa física, não posso dormir com o meu irmão passando fome. Agora, não é papel da empresa dar comida de graça. Também não é papel do Estado dar comida de graça. E esse é o drama do Brasil. Que hoje atualmente nós temos 49 milhões de Bolsa Família. Tem mais Bolsa Família do que CLT. Isso é um absurdo, né? Eu acho. Agora, é papel de quem? É papel do cristão, do indivíduo. Ser uma empresa redentora, ser alguém generoso que realmente veja o próximo ali, o outro, como a sua imagem e semelhança, como filho de Deus, de fato. E que não dá para dormir com o cara passando frio. E a Reditela, ela faz exatamente o quê? Ela leva essa cosmovisão para as empresas? Como é que faz para participar? Como é que é na prática o trabalho da Reditela? São 3 níveis que nós atuamos. O primeiro deles é justamente essa conscientização, que é entender o propósito. Porque se você seguir as leis que Deus criou, você vai prosperar. Josafá falou isso lá no clássico texto lá em que ele diz que essa batalha pertence ao Senhor e que tem que ir lá com os membros do louvor na frente, né, e não o exército. Que eu acho muito legal isso lá para a prova da música, né? Cantar aqui na igreja é legal. Agora, se você tem uma guerra e você fala, agora você vai tocando e cantando, vai na frente lá e o exército lá atrás. Então, era uma palavra profética. É 2 Crônicas 20:20. E ele diz assim: obedecei às leis de Deus e estareis seguros. Obedecei aos profetas e prosperareis. Então, quando você obedece à regra, você tem segurança. Você tem estabilidade. Então, como é que é essa cosmovisão? Eu preciso dizer para esse jovem que ele pode empreender. Então, é uma educação. Então, nós temos a Escola de Empreendedorismo Cristão, que é online, que tem uma parceria, uma aliança hoje com a Univangélica, que é uma universidade cristã lá de Anápolis, né? Eu falo Goiânia, mas é Anápolis, e que tá na internet. Você entra lá, reditela.com.br, Escola de Empreendedorismo Cristão, ou você entra na própria Univangélica, também vai ter 150 horas de conteúdo te falando por que ser cristão. Quando você obedece à lei, as coisas acontecem. Agora, qualquer um pode obedecer à lei, não precisa ser cristão para isso. Você pode obedecer à lei do dízimo e ser próspero sem ser cristão. Porque a promessa que está lá em Malaquias é de que você traz os dízimos da casa do Senhor e faça a prova de Deus, se ele não vai te abençoar. Não está dizendo que você tem que crer em alguma coisa. É uma regra, é uma lei. Agora, o que eu estou falando é um pouquinho além disso. Quando você cumpriu um propósito, aí a Bíblia fala... Através do negócio, cumprir um propósito. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu nos traz atingido. Então, você quer quebrar a regra do jogo, quer quebrar a estatística, tem que cumprir um propósito. Você quer um milagre, tem que cumprir um propósito. Então, tá cheio de gente hoje querendo que Deus faça um milagre para que eu seja rico. Não está na Bíblia isso. Porque... vai ter que a formiga, preguiçoso. Vamos trabalhar, né? Se alguém chega para você e fala assim, olha, me dá um dinheiro, eu vou montar um negócio, eu te devolvo 10%. Qual que é a lógica disso? Que proposta é essa? Pastor, e pra gente tensionar um pouquinho aqui, né? Eu vi que a Reditela é um ambiente de negócios cristãos. Então, tem um ambiente de network. Eu vi uma entrevista do Zé Bruno, um tempo atrás, que ele falava que o empresário cristão não tem que fazer negócio com o empresário cristão. O empresário cristão tem que fazer negócio com quem tá de fora. Porque a gente é peregrino, a gente tem que ter sal e luz, né? E o senhor, assim, nesse contexto, o senhor acredita que network entre cristãos é uma solução real ou corre o risco de virar um clubinho fechado de afinidades? Eu concordo totalmente com essa afirmação do Zé Bruno, que o nosso negócio é ser sal e luz. Então, o segundo nível da Reditela é o nível dos núcleos. Em cada cidade, hoje chegamos a 20 aí,
tem Então ele núcleos... começar um no ABC também aqui, né, pastor? Já tem muita gente falando, porque São Paulo é muito grande. É, Então aqui em São Bernardo tem alguns que falam, poxa, mas vamos fazer um aqui? E nós legal. estamos conversando sobre isso. Tem alguns Uhum. critérios para começar um núcleo da Rede Tela. Tem que ter pelo menos 12 pessoas que entendam o conceito e entendam que é mantenedor de rede. Tem que ter, obviamente, um local de reunião e tem que ter pelo menos 3 igrejas envolvidas, para não ser um negócio de uma igreja só. Uhum. Né? Nós somos absolutamente alinhaçados com a igreja, né? A igreja local. Então, esse nível dos núcleos é o nível onde você vai encontrar pessoas que podem ser mentores, que podem ser fornecedores, que podem ser clientes. Então, você cria o networking. Uhum. Agora, não tem escalabilidade você pensar só em fazer produto para evangélico Uhum. e viver só com o mundo evangélico. Você tem que viver com o mercado. E essa é a grande vantagem do mercado. E por isso que o capitalismo triunfou. Porque mercado só tem um. Você não pode criar 2 mercados. Então, a liquidez, ela é empossar. Tem um lugar em que tudo se imposta. Por isso que a Bolsa deu certo. Uhum. Porque é o lugar onde você negocia. Todo mundo vai para aquele lugar. Que antigamente era um endereço físico. Agora é um endereço virtual. Então, você vai naquele pregão e anuncia o seu negócio. E quanto mais isso acontecer, e vai acontecer no digital agora a mesma coisa, nós vamos criar o mundo todo está mudando. Se você não sabe o que quer dizer token, você tem 2 anos no máximo para ficar na ignorância. Porque todo mundo, o mundo todo, vai estar falando em token Vai daqui a ser 2 anos. tokenizado. A Uhum. gente está Essa- começando a fazer estruturas imobiliárias para clientes que têm grande patrimônio Isso. tokenizado já para poder sair um pouco de cartório, uma coisa nesse sentido. Uhum. Que é concentração de mercado. Você ganha quando está todo mundo junto. Por isso que as economias no mundo e as civilizações florescem quando tem paz, quando tem estabilidade, quando tem regra do jogo, o rule of law, e aí então, com segurança, os negócios florescem e integram. Essa grande integração aconteceu quando Jesus Cristo veio, que era o Império Romano, Uhum. que era a plenitude dos tempos. Essa grande integração acontece a partir da Reforma Protestante, porque é 1517, né? Só que o Adam Smith é 1777. Então você vê que deu quase 200 anos para alguém entender o que é riqueza das nações, dentro do ambiente cristão de educação, que é a formação lenta no começo de universidades, né, como a própria Universidade de Edinburgh, onde ele estava, ou Oxford, onde ele estudou, Cambridge, que vão pensando o pensamento filosófico cristão. E hoje isso está totalmente divulgado. Então, esse ambiente faz com que as coisas aconteçam. E aí, o terceiro nível da Rede Tela é o nível do legacy. Então, é a empresa grande que já venceu essa concorrência, já entendeu o seu posicionamento e que está respondendo a pergunta que Jesus contou na parábola do rico insensato. Uhum. Teve uma mega colheita, que era a riqueza da época, teve dinheiro, que não era papel moeda, era grãos, que você conseguia guardar, e fez a pergunta: que farei? Pergunta certa. Resposta errada. Construirei maiores celeiros Para mim mesmo. Né? e direi para minha alma: come, bebe e folga. Agora, Mateus 6 fala: Deus cuida do que você vai comer, beber e vestir. Porque Deus cuida do pardal, do passarinho, não vai cuidar de você. Então, não tenha você a preocupação de guardar para isso, porque Deus já garantiu isso. É melhor que a CLT. Uhum. Uhum. Agora, o que faz então? Você tem que superabundar. No dia em que eu entendi que Mateus 6 conversa com Mateus 25, porque como é que Deus vai te mandar comida do céu? Desde o maná isso não acontece. Como é que Mateus 6 se cumpre? Aí Mateus 25, parábola dos bodes e das ovelhas. Vinde e benditos meu Pai, porque eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu estava nu e me vestistes. Então, quem faz isso? Jesus. Porque ele falou, quando você fez a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Então, quando o meu dinheiro transborda, o que eu faço? Eu distribuo. E eu quero dizer para vocês, cristãos, e falo para mim também, porque isso eu não estou fora dessa equação, que nós vamos ser julgados por Bill Gates. Porque o Bill Gates chegou à conclusão de que ele não tinha que ser bilionário. Então ele criou um clube chamado The Pledge, que só entra bilionário que, por escrito,
doa pelo menos 50% para uma causa. Um conceito de generosidade, né? Filantropia e generosidade. Que é cristão, é a base cristã. Então, tem 200 pessoas nesse clube. Um brasileiro. E não é cristão. O brasileiro que está nesse grupo não é cristão. É judeu. Olha, que legal. E como é que faz para as pessoas que estão assistindo a gente, que estão ouvindo, para participar da Rede Tela? Bom, o melhor é redetela.com.br, que você tem lá os contatos, né? E tem os endereços dos núcleos. Aí você encontra o núcleo da sua região. É, o núcleo mais próximo da sua região. Aqui em São Paulo, nós temos hoje um núcleo que se encontra lá na Faria Lima, né? Numa empresa, que é o líder do núcleo de São Paulo, que é o Eduardo. E um outro em Alphaville. E estamos pensando agora no ABC, porque São Paulo, essa regionalidade aqui... Tem online também, né, que eu vi já. Tem vários eventos online, né? Também. Vários eventos online. Tem o Instagram, né, que tem lá tudo também, as lives. Tem os nossos encontros regionais e o encontro nacional, já posso falar até, todo ano, em agosto, esse ano vai ser acho que 12 e 13 de agosto, a gente tem o nosso encontro nacional, que acontece aqui em São Paulo. Em São Paulo. Este ano que foi crescendo, até agora só estamos fazendo lá na Marginal Pinheiros, no auditório ali, não cabe mais lá. Então nós vamos fazer agora no Center 3, aqui na Avenida Paulista, num espaço que tem ali, e vem gente de todo o Brasil, vem gente de fora, né? Nosso último evento teve vários investidores americanos e pessoas que já vivem essa vida lá nos Estados Unidos. O Tela, nesse nível do Legacy, ele tem relacionamento com o mundo. Então, nós promovemos viagens para lugares. Então, a gente vai para Israel, que vai falar sobre startups, desenvolvimento, tecnologia. Fizemos uma viagem para a Alemanha e Suíça, que são os caminhos da reforma e inovação. É um paralelo. Eu descobri que a primeira disrupção que aconteceu no mundo foi Martinho Lutero. Disrupção, um termo que startup gosta muito, da tecnologia disruptiva. O que é disruptivo? É alguma coisa que barateia custo e democratiza acesso. Então, o Uber é disruptivo, porque agora você paga mais barato que um táxi, qualquer um pode ser Uber ou pode usar o táxi. Então, você distribui e barateia custo. O que é a reforma protestante? É disruptivo, porque ela barateou o custo, é pela graça, não custa nada, e franqueou acesso, não precisa do padre. Todo mundo vai direto para Deus. E a educação está no seu idioma. Você pode ler, você acessa. Educação como pilar. Então, não sei se eu respondi, mas assim, a Rede Tela tem esses 3 níveis. Ela funciona, se você quiser entrar em contato lá e mandar, alguém vai te dizer qual que é o seu núcleo mais próximo. Tem lá Fortaleza, Brasília, Natal, Recife, Belo Horizonte, bastante Paulo, né? Tem bastante, Curitiba, bastante São Paulo, no interior de São Paulo, né? Então... E com uma pena, um pesar do coração, que nosso podcast já está concluindo aqui. Eu queria fazer uma última pergunta aqui. Se você pudesse, Paulo, dar um direcionamento direto para quem está nos assistindo agora. Alguém que quer crescer, mas ainda está preso no medo, cenário, dúvida. Qual seria o primeiro passo prático que essa pessoa deveria tomar? Vou olhar para você então aqui, né? Me pedem muito para escrever um livro, que eu nunca escrevi um livro, né? Meu pai também reclamava muito disso, porque ele era escritor. E dizem que você tem que escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho. Já tenho a minha árvore lá em casa, ela tem 20 metros de altura. E tô com meu filho, falta o livro, né? O nome do livro seria Errar é Humano. E isso é mais profundo do que parece, porque Deus nos criou de propósito imperfeitos. Nós somos menores do que os anjos. A criação dos anjos é perfeita, a nossa não é perfeita. E por quê? Porque nós erramos. E quando a gente erra, que a gente acerta. Então, o meu conselho é não tenha medo de errar. Agora, 3 coisas. Os ingleses gostam dos 3 Cs, né? 3 não sei o quê. Eu coloco 3 Rs. Erre muito. Bom, R muito bom. Não tenha medo de errar. Erre rápido. Ou seja, quando você descobriu que está errando, conserta. Que é o que eu falei do trading. O primeiro prejuízo é sempre o menor. Então, não fica persistindo no erro. Porque se errar é humano, repetir o erro
É burrice. É burrice. É erre rápido, conserte rápido, né? E o terceiro é erre barato. Aprenda a errar quando não custa muito. E o que custa menos é olhar o erro do outro. Não custa nada. Então aprenda com os erros dos outros e com os seus erros, erre barato. Não bota todo o seu dinheiro, não bota todas as suas fichas num projeto que está lá começando. Você tem que fazer o seu portfólio management e entender como fazer as coisas. O que não significa não focar. Porque na hora em que você descobriu que deu certo, ponha foco naquilo. Porque, sabe, é um pouquinho de tudo, você vai ter uma resposta medíocre. Quem ganha dinheiro está focado naquilo que ele sabe que é bom. Agora, antes disso, erra bastante para descobrir o que é bom. Muito bom. Paulo, glória a Deus pela sua vida, pela sua história e principalmente pela sua visão. Essa conversa mostra que o problema nunca foi apenas o cenário, né? O cenário que a gente tem, ou que a gente teve, mas a forma como cada um de nós decide se posicionar. Talvez aqui a pergunta mais importante que fica aqui, né, sobre o Brasil, que a questão não é sobre o Brasil, né, o problema. A reflexão talvez aqui seja sobre nós, porque o ambiente como o senhor criou, começou, a forma como era a bolsa na época, o mercado financeiro da época era completamente muito louco. E se a gente continuar olhando para as limitações, a gente vai continuar sem assumir responsabilidade e não vai construir aquilo que Deus tem nos chamado para fazer. Exatamente. Eu queria citar uma frase que não é do Fábio, mas ele falava muito. Quando você falou, eu lembrei dessa frase. Ele falava assim: se você não pode deixar um Brasil melhor para os seus filhos, deixe filhos melhores para o Brasil. Eu acho que esse é o nosso papel aqui como educadores. Exatamente. Como é que o pessoal te acha, Paulo? Essa também é uma coisa que eu também fui muito enfurnado, né? Eu não sou de mídia social, agora me obrigaram a botar um Instagram, né? Então tá lá. E já tem um monte de Paulo Oliveira aí, então o meu é po.liveira, né? De P. Oliveira, que é o meu e-mail, né? É po.liveira, é o meu Instagram, né? A Reditela tá aí, que é reditela.com.br. E se você quiser entender um pouquinho de educação, é institutorenovo.org.br. Muito bem. E se esse episódio fez sentido para você, talvez seja um sinal de que você não foi chamado para viver no automático da vida, mas para construir com propósito, com visão e com responsabilidade. Isso aí, se você quiser dar mais um passo para se conectar com outras pessoas que estão na mesma jornada, acompanhe a gente, compartilhe esse episódio, comenta, curte. O que mais? Dá o sininho, sei lá, Se inscreve. Se inscreve. Isso aí, se você também deseja organizar a sua vida financeira com clareza, propósito, diante de Deus, conte com a Alon Capital. Vai ser uma honra caminhar com você e sua família. Pastor, que episódio maravilhoso. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigada viu? mesmo. Eu que agradeço por estar aqui com vocês. Então, gente, fiquem com Deus. Um forte abraço e tchau. Até mais. Tchau, tchau.